Oi, meus amigos, tudo bem? Poucas coisas vão bem no Brasil, além da fábrica de bolo da Maria da Paz, da novela Dono do Pedaço. O resto todo vai muito mal. Se você conhecer algum empresário de sucesso, tire o seu chapéu e dê-lhe os cumprimentos, porque é muito difícil ser empresário no país. Fui advogado, era um profissional liberal e tinha muito medo dessa condição de não ter segurança, que o escritório podia acabar com qualquer doença minha, ou mesmo se eu tivesse rouco e não pudesse trabalhar no tribunal do júri. E resolvi ser empresário. Criar uma empresa é a maior facilidade, fora a burocracia da criação, mas admitir gente por funcionário para dentro é muito fácil. Depois você tem os altos custos de administração da empresa. O custo maior é a mão de obra. Você tem um sócio, que é o governo, implacável. Ele participa dos resultados, você tenha resultado ou não. E você tem um sócio, o INSS. Você tem que contribuir com a sua parte e com a parte dos empregados. Então, fechar a empresa é muito difícil. Abrir e aumentar é fácil, mas fechar, os custos da indenização são altíssimos, porque as leis trabalhistas vieram para proteger o empregado, não o empregador. Nos Estados Unidos não tem essa coisa de indenização. Acabou o interesse do patrão pelo funcionário, toma aqui o do mês e até logo. Acho que é assim. Mas no Brasil, o custo de indenizar, se admite uma pessoa hoje, 3 meses depois já tem um percentual sobre o 13º, já tem isso, já tem percentual sobre as férias. Fechar uma empresa ou mandar gente embora é muito difícil. O que eu fiz? Minha empresa foi crescendo, crescendo, crescendo. Peguei toda a advocacia de um determinado tipo de seguro, de todas as ações que eram movidas contra esse tipo de seguro. Tinha uns 150 advogados internos, uns 100 trabalhadores administrativos e uns 400 ou 500 escritórios no Brasil inteiro, entrando com as ações, entrando com os recursos. Mas de repente meu cliente achou que eu estava muito rico, ganhando muito dinheiro, dividiu o meu serviço entre 20 prestadores de serviço, 20 advogados, inclusive os que me prestavam serviço a mim, e rebaixaram os honorários para 50%, e eu tive que fechar a empresa. Para fechar a empresa eu precisava de 3 milhões de reais para demitir todo mundo. Um escritório de Brasília me deu os 3 milhões de reais, ficou com o meu contrato e assim eu fechei a primeira das minhas grandes empresas, que eram um grande escritório de advocacia. Continuei prestando serviço na área de perícias médicas e na área de investigação de fraudes, regulação de sinistros. Cheguei a fazer 25 mil perícias médicas num só mês e minha remuneração mensal, com cerca de 150 empregados, era em torno de 7 a 10 milhões mensais. Mas um dia, em junho do ano passado, o presidente da seguradora decidiu que não terceirizaria mais serviço, que ele faria tudo internamente, e simplesmente eu deixei. De um mês tive 7 milhões de receita, no outro mês não tive um tostão, e isso perdura até hoje. Por mais que eu tivesse patrimônio, não consegui vender absolutamente nada até hoje. E assim devo salários há quase um ano. E as pessoas, obviamente, estão passando por grandes dificuldades. Meus empregados, como empregados de muitas empresas, até de estatais, não conseguem pagar seus aluguéis, uma prestação de compra de seus imóveis, conta de luz, de água, etc. E eu tenho uma tremenda preocupação a respeito disso e até muita vergonha de não conseguir honrar esse compromisso. Mas estou diariamente tentando vender propriedades e não consigo. Então, eu não fiz nada de errado. O que eu fiz foi garantir a minha possibilidade de fechamento da empresa com a criação de um grande patrimônio imobiliário, mas se viu que no momento do Brasil atual não se vende nada e não adianta ter patrimônio. Então, essa conversa toda para dizer a vocês que o empregador passa de herói quando está pagando seus salários em dia a vilão quando tem que indenizar as indenizações. Algumas poucas pessoas estão me ajudando a fechar a determinada empresa. Outras pessoas simplesmente me acham que eu sou um bandido, um marginal, que eu não tenho
preocupações nem escrúpulos. Não é verdade. Estou preocupadíssimo em fechar todas as indenizações e descansar, porque há 1 ano e pouco estou no maior estresse. Faço esse desabafo a vocês como até uma satisfação para todos os meus ex-funcionários, porque quero dizer a vocês o seguinte: se vocês vão abrir uma empresa, se vocês vão ter funcionários, pensem 2 vezes. É muito difícil ser empresário no Brasil. Muito difícil. Tchau.